reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Bem-vindo, bem-vinda! Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Estamos juntos aqui para estudarmos um capítulo da Bíblia por dia. Nós estamos no Cevisa, na parte interna, num dos salões, de palestras aqui desse Centro de Vida Saudável Adventista. Um local maravilhoso, você deve conhecer, se puder, entre em contato, veja aí no site para poder conhecer e melhorar a sua saúde. Aqui há médicos, psicólogos, há fisioterapeutas, nutricionistas, professores de educação física, um lugar maravilhoso para vocês desenvolver melhor a sua saúde, tá bem? Estamos no capítulo 47 de Gênesis. São histórias maravilhosas, né? A partir do 37, José aparece de uma forma bastante efetiva, e aqui Moisés, que escreve este livro, os primeiros 5, mais Jó, dá mais detalhes. Então, muita história e muitas palavras também, o contrário do início, muita história e poucas palavras que a gente encontrou e já mencionou sobre isso. Bom, aqui a gente já tem um final feliz, não é? Já estamos vendo um final feliz. José se encontra com seu pai. Imaginem só, né? O pai que achava que o filho tinha morrido, agora tem um reencontro com ele, né? Que coisa, um encontro, né? Maravilhosa, uma coisa espetacular. Deve ter sido muito emocionante, não é? Que nem esperou o pai chegar logo, né? Ele foi ao encontro daquelas 70 pessoas e dos animais que estavam vindo desde a terra de Canaã. Jacó, que é Israel, para oferecer sacrifícios para Deus, para ver se ele devia ir mesmo, e Deus fala com ele, vai, porque nessa terra do Egito vocês vão crescer. Você se lembra? 70 pessoas. E no tempo de Moisés, quando eles saíram do Egito, tinha lá vários milhões de pessoas. Não é? Muita gente. O povo cresceu ali debaixo da proteção do Egito, claro, da proteção de Deus, mas da proteção do Egito. E agora José tem a oportunidade de apresentar o seu pai para Faraó. Né? E o velho e bom Jacó, Israel agora, até abençoa a Faraó. Tiveram lá uma conversa, que interessante esse tipo de encontro, né? Verso 1, então veio José e disse a Faraó, meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, seu gado, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Então José já preparou, era a melhor terra, havia uma separação, estava perto da cidade, mas estava longe da cidade para eles poderem, perto e longe, ao mesmo tempo, para eles poderem ter o seu desenvolvimento, uma terra maravilhosa, uma terra que produzia muita grama, muitos pastos, e eles tinham muitos animais, né? Eles faziam isso como trabalho, e essa era a melhor terra, a terra de Gósen os abrigou até que eles saíram do Egito. Então era uma terra muito boa, as plantações que eles podiam fazer ali, mas especialmente tratar com o gado. E tomou alguns dos seus irmãos e os apresentou também a Faraó. E Faraó ficou muito feliz em saber que a família de José estava ali. José era praticamente como um filho de Faraó, né? Através dele muita coisa aconteceu. Assim como ele foi abençoado na casa de Potifar, foi abençoado também lá no cárcere, foi abençoado também na casa de Faraó. Então a gente vê, então Deus estava abençoando ali, então eu quero uma bênção também assim, Senhor, me dá a tua bênção. Até a gente que prega assim, Deus tem lá um reservatório de bênçãos, é só você pedir, peça com fé, peça, lute com Deus, que Ele vai derramar as bênçãos. Não é bem assim. Primeiro, a gente tem que ser uma bênção. Onde José foi uma bênção? E em que circunstância? Como escravo. Depois, onde ele foi uma bênção? Como prisioneiro. Deus não mudou a situação dele de prisioneiro para receber uma bênção. Assim conosco. Muitas vezes nós queremos ter paz como a ausência de guerra, mas nós cristãos temos que entender que Deus nos dá a paz na guerra. Não necessariamente Ele tira, como foi a oração de Paulo, né? Tira esse espinho da minha carne, Senhor. Tira. Paulo, não fala mais sobre isso. Você vai continuar com esse espinho na carne. Então não tem como mudar isso. Aprenda a viver
não é? São lições que a palavra de Deus vai nos dando. Aí então, ele já tinha orientado como que os irmãos deveriam responder, se Faraó perguntasse que tipo de trabalho eles realizavam. Uma porque o trabalho de pastores não era bem visto, já mencionei um pouco isso, não é? Eles eram sempre pessoas que viviam sujas, tinham barba e tal, e eu já disse que os egípcios gostavam de rapar todos os pelos do corpo, né? Como uma questão de higiene e também uma preparação religiosa, mais ou menos nisso. E Faraó pergunta aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? E eles responderam, verso 3, os teus servos são pastores de rebanhos, ou de rebanho, tanto nós como nossos pais. Então nós já temos essa tradição, ok? Não há problema nenhum. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra porque não há pasto para o nosso rebanho. Então, nós estamos aí na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. Desculpe. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gósen. Já estavam lá. José já tinha preparado isso. Se sabes haver entre esses homens pessoas que podem cuidar do meu rebanho, então me avisem. Eu quero que eles trabalhem para mim também. Eles devem ser como você, não é, José? Em outras palavras, né? Eles devem ser como você. A boa reputação de José transferiu para os irmãos uma boa reputação, que eles aprenderam a ter, não é? E não tinham totalmente como José. Imaginem os seus irmãos, né, passando por alguma necessidade, enfrentando a prisão, enfrentando até cuidar da... Eu fico imaginando Judá cuidando das coisas de Potifar e a mulher de Potifar olhando para Judá com outros olhos, como ela fez com José, querendo se deitar com ele. E como é que ficaria? Pela história que nós temos, José tinha uma propensão para isso, não é? Não colocava Deus em primeiro lugar, possivelmente, e era bastante rude, porque quando soube que a sua nora estava grávida, ele disse: ela deve morrer. Ele era o pai de gêmeos, né? Um deles, Pérez, tem a descendência aí e vai até Jesus. Então, imagine um outro irmão fazendo isso. A boa reputação de alguém pode passar para outra pessoa. José, você está abençoando o Egito. Você é uma pessoa abençoada, você está abençoando o Egito. As suas atitudes estão fazendo com que o Egito mude. E não é isso que Deus quer da gente também? Aí na casa onde você mora, Ele não quer que você seja uma bênção. A gente pensa muito em ter bênçãos de Deus. Na realidade, nós precisamos aprender a sermos bênçãos para Deus. Quando Ele habita em nossa vida, o seu lar vai ser abençoado por você. Você está ali, a sua empresa, a empresa que você trabalha, o seu trabalho, né? Você pode abençoar o seu trabalho, você pode abençoar a sua rua. Basta você ser uma pessoa simpática, cumprimenta todos, ajuda a todos, você já vai estar abençoando a sua rua. Com o sorriso de Deus estampado no seu rosto, para as pessoas isso significa muito. Então, José, eu passo essa reputação, essa visão que eu tenho de você, eu passo para os seus irmãos. Então, se tem pessoas como você entre eles, que cuidem também dos meus rebanhos. Aí ele tem um contato maior com Jacó, com Israel, pergunta a idade, a conversa se tornou íntima ali, né? Tenho 130 anos, já estava com 130 anos, ele ficou mais 17 anos antes de morrer. Que experiência extraordinária esse homem. Como sofreu também, em vários aspectos Jacó sofreu, não é? Jacó procurou também alguns problemas, não é? Com seu irmão, lá na casa do seu sogro, ele trabalhou, foi enganado, como enganou também seu irmão, mudou de nome, teve uma descendência grande, Deus disse: você vai ter uma descendência muito grande. E essa foi a promessa antes de Jacó chegar aqui na terra de Gósen, né? Lá no Egito, ele recebeu essa promessa de novo de Deus. Você, como família, vai ser fecundo, vai ter uma descendência muito grande. Bom, as coisas já estavam terminando por aqui, essa conversa já terminou, e agora José se põe a administrar as coisas de Faraó. Uns 2 anos mais ou menos de fome,
ainda teria um bom período para a fome, e o povo de Israel, o povo que geraria o Messias, estava protegido ali, Deus protegendo o seu povo. José compra toda a terra do Egito, que as pessoas não tinham mais dinheiro, então começaram a vender suas terras, começaram a vender a eles próprios, e José criou uma maneira de administrar tudo isso. Ele aceitou as pessoas como servos, mas elas tinham a semente para plantar e ficavam com 4 partes de 5, e a quinta parte, que era 20%, vinha para Faraó, e as coisas continuaram a crescer. Bom, José foi confrontado com o pedido do seu pai: quando eu morrer, não me enterre aqui, eu quero ser enterrado com os meus pais. Me promete isso. Sim, meu pai, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E Jacó descansou com 147 anos. Quantas histórias, quantos momentos. Que Deus abençoe a você e a mim também, que possamos esperar o tempo de Deus, que possamos ser uma bênção onde estivermos, assim como José foi. Vou estar orando por você sobre isto. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.